Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do Andréas Pereira, que está a caminho do Brasil. Ele postou uma foto e vai ser apresentado pelo Palmeiras. Deixa eu colocar aqui a foto que o jogador postou com a família dele, ó. Tá aí, ó. Reforço do Palmeiras, Andréas Pereira posta a foto em avião a caminho do Brasil. Então tá aí o jogador a caminho do Brasil e vai ser apresentado aí pelo Palmeiras como um novo reforço do clube para a temporada 2025, jogador que inclusive já foi anunciado. Vamos trazer o Nicolete trazendo as últimas notícias do Verdão, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para as informações e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Não é o problema do Vinícius Nicolete, nem é o problema do Palmeiras. O problema do Palmeiras é que, de novo, né, Vinícius? O Palmeiras tem até uma atuação melhor que o Corinthians, só que, de novo, fica sem vencer o rival, Vinícius. É isso aí, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Se o Corinthians saiu com o sentimento de vitória no empate em casa, o Palmeiras saiu do derby com esse sentimento de derrota na Neoquímica Arena. Veja só a situação do Palmeiras. Isso porque o time teve o domínio do jogo, comandou as ações no ataque, teve quase o dobro de finalização em relação ao Corinthians, 19 contra 9, mas mais uma vez pecou na eficiência, como destacou o técnico Abel Ferreira, falando também dessa sensação de derrota. Inclusive o Vitor Roque reforçou isso na zona mista. O Palmeiras agora tem 3 dias de folga, se apresenta na quinta-feira, começa a treinar pensando aí na sequência do Campeonato Brasileiro e com uma grande novidade, com o Andréas Pereira, que está desembarcando no Brasil na noite dessa segunda-feira. Ele está sendo esperado na academia de futebol já na terça para fazer exames complementares, também conhecer a academia de futebol e começa a treinar a partir de quinta-feira com o elenco para a próxima partida do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Então uma grande novidade, será a 5ª contratação do Palmeiras nessa janela de transferência e a 13ª nesse ano. 16 jogadores saíram e 13 chegaram em 2023. Então, Andréas Pereira chegando nesta segunda-feira no Brasil e na quinta-feira começa a se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro. Bruno. Alguns dias de folga então, mas o Andréas está chegando e tem essa questão toda desses pontos perdidos, é assim, Mário? O Abel avaliou dessa maneira, entendeu que o Palmeiras deixou 2 pontos na Neoquímica Arena. Ele tem razão? Ele tem razão, Bruno. Ele tem razão, não só pelas estatísticas, né, que o Nicolete traz pra gente, postos de bola, finalizações. É claro que a expectativa de finalizações no alvo, ela fica baixa, né, porque o Palmeiras produz e ainda assim não consegue vencer. O gol que faz é um gol de pênalti, não é nem um gol de bola rolando. Mas me incomoda quando o Palmeiras, ele sente o aperto do adversário e aí é só cruzamentos, né? O Palmeiras tem uma média de 14 cruzamentos, mais ou menos, por partida no Campeonato Brasileiro. Ontem foram 27. Então, assim, me incomoda muito quando o Palmeiras, ele se sente nessa pressão de não conseguir furar o bloqueio do adversário. E aí é só cruzamento e não conseguiu furar a defesa do Corinthians. Até porque no segundo tempo, quando saiu principalmente o Felipe Anderson, aí o time perde muito ali da criação também, Jailson. Então, o time do Palmeiras estava funcionando muito bem, principalmente pelo lado esquerdo, né? O lado esquerdo ali com o Charles improvisado, o lado direito do Corinthians com o Charles improvisado, com o Bidon e o André Ramalho estava com muita dificuldade de marcar ali o lado esquerdo do Palmeiras. O Vitor Roque estava caindo por ali, estava conseguindo, enfim, fazer a maioria das jogadas pelo lado esquerdo. O Felipe Anderson também muito bem. Só que esbarrava, assim, na defesa e não conseguiu, assim... O volume de jogo que o Palmeiras teve, na minha opinião, não se traduziu em chances claras de gol. Porque o Palmeiras dominou o jogo, essa que é a realidade. O Palmeiras ficou mais com a bola, o Palmeiras tinha a tendência de criar mais oportunidades pelo volume de jogo. No primeiro tempo, né, até deu a impressão, né? Só que aí o Corinthians, assim, na parte ofensiva dependia exclusivamente, a gente tá falando de um garoto, era o Guinegão. O Guinegão na parte da ofensiva era o mais perigoso da equipe do Corinthians, na minha opinião. Tinha o Memphis ali baixando um pouco com garro para tentar fazer a organização, mas o Guinegão era o cara da disposição, o cara que corria nas bolas em profundidade. E assim, era o cara mais perigoso, mas de resto era mais o jogo do Palmeiras. E o Palmeiras não conseguiu criar tanto assim. Foi essa daí do Maurício que o Maurício errou. Para mim, o Maurício já, na hora que ele leva pro lado direito,
leva para a perna mais fraca. E aí deu a oportunidade, eu não lembro agora quem estava chegando na cobertura, mas o Hugo Souza já deu o passo para o lado, porque já imaginou que ele fosse tentar o chute cruzado e conseguiu fazer uma boa defesa. Mas tirando essa daí do Maurício, eu não lembro de uma outra oportunidade tão clara assim. Talvez aquela no primeiro tempo do Vitor Roque, que o Hugo sai muito bem, mas no segundo tempo, mesmo com o domínio completo da bola, o Corinthians baixando em linha de 5, depois da mudança do Dorival, colocando o Tchoca no lugar do Ranieri, baixando mesmo as linhas, e nem assim o Palmeiras conseguiu criar tanto. Do lado do Corinthians, muitos desfalques, mas mesmo assim ele consegue, então, segurar o rival. Alguns questionamentos sobre a partida do Memphis, Mari. Você achou que ele foi abaixo do que já fez em derby, por exemplo? Ainda dá para colocar na conta do ritmo, né? A situação do Memphis. Está voltando agora, ficou muito tempo parado. Mas se isso não mudar daqui para frente, alguns jogos, principalmente depois de data FIFA, que é o período de descanso ali, né? Sem partidas, mas para recondicionar fisicamente, é um ponto de atenção. Porque o Memphis já vinha tendo um desempenho abaixo quando o coletivo precisa muito dele. Ele a gente já sabe, né? Um cara que não vai voltar tanto, assim como o Garro, precisa de uma equipe que faça as compensações, mas precisa de um pouco mais de Memphis, sim, para pressionar a saída do adversário, para tentar, de fato, ganhar um pouco mais essa primeira bola do Corinthians. Então, acho que, por enquanto, dá para colocar na conta do condicionamento físico. E nos dois últimos jogos, vocês tinham destacado os laterais, contra o Atlético Paranaense e contra o Vasco, os dois que desfalcaram o time. Aí não tem ataque, né? Os dois fora, porque aí foi o Ranieri pelo lado esquerdo e o Charles improvisado pelo lado direito. Assim, o Charles, ele até tentou ali entregar o máximo que ele poderia entregar pelo lado direito. O Ranieri, ele chegou pouco ali de fundo. É diferente do Bidu. O Bidu geralmente vai mais. O Ranieri segurou um pouco, tentou ali um pouco mais de construção por dentro, mas não foi muito eficiente. E só pegando o gancho do Memphis, tem a jogada logo no início do jogo, que o Palmeiras pressiona a saída de bola do Corinthians, o Breno Bidon consegue fazer uma boa saída ali com o Garro, e aí em 3, 4 toques na bola, o Corinthians tinha oportunidade, porque o Gui Negão estava marcando a linha sozinho. O Memphis foi dominar a bola. Isso. O Memphis, na hora que ele foi dominar a bola, ele não deu tapa de primeira no Gui Negão, a jogada praticamente morreu nele. terminou. Claro. Morreu nele. Acho que ali também fica um reflexo do Memphis ali, essa falta de ritmo também. Ô Mari, rapidinho, o Abel foi questionado em ter feito só 2 substituições. Ele colocou o Facundo e o Sousa, e não ter feito outras, né? Você concorda com ele? Se a gente olha o banco de reservas... Poderia ter feito algo diferente? Se a gente olha o banco de reservas do Palmeiras, de fato, ali, 99% do meio para trás, né? As opções para o Abel. Mas talvez o Alan, que se apresentou muito bem no Mundial e depois quase não foi tão utilizado assim pelo Abel, eu acho que faltava um pouquinho dessa personalidade no jogo do Palmeiras ontem. Então é isso. Assim, o Palmeiras então vai ter 3 dias de folga. O Corinthians, aniversariante do dia, como a Lili contou pra gente também. Jogo melhor, que finalizou mais, que teve mais chance. O Abel ontem estava lá reclamando da sorte. Mas a sorte e o futebol, esse ano, foram do Corinthians. O Palmeiras tentava ontem amenizar um pouco as derrotas no Paulista e na Copa do Brasil. A eliminação na Copa do Brasil e a derrota no Campeonato Paulista. Não conseguiu. Então, no final das contas, adianta jogar melhor? Adianta ter mais finalizações, ter mais volume de jogo? Não adiantou porque não ganhou o jogo e não conseguiu amenizar. Então, termina o ano com o Corinthians, nesse duelo particular, melhor que o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma liderança a disputar, né? O Palmeiras está disputando o título, na medida em que o Flamengo... O Palmeiras pode ser campeão brasileiro da Libertadores ainda. Na medida em que o Flamengo não ganhou do Grêmio, era uma oportunidade contra um adversário esfacelado, que o Corinthians estava esfacelado, né? Estava com um volante de lateral, estava com nenhum volante mais para botar em campo, estava com 6 desfalques até o fim do jogo, estava desfalcado nas 2 laterais. Então, acho que o Dorival tem razão nesse sentido. Foi um jogo de resistência. E assim, eu concordo com a leitura. Acho que o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter conseguido uma vitória tranquila ali. Na segunda etapa, acho que tem as melhores chances, mas já não produz tanto. Acho que o Palmeiras até sente o gol sofrido mais uma vez na bola aérea, né? Engraçado, porque o histórico recente do time do Abel era sempre aquele gol de escanteio com o Murilo, com o Gustavo Gomes, nos derbys. Teve derby que fez 2 ou 3. E agora a situação se invertendo. Mas o sentimento de frustração para o palmeirense é muito grande, porque... Tem a questão do histórico do ano, que acaba sendo negativo. Só que, assim, eu não acho que também isso pode ser tão pautado pro lado do Palmeiras,
que hoje a gente estava falando. O time tem chance de lutar ainda pela conquista da Libertadores e do Brasileiro. Se ganha um dos dois ou os dois, essa história do derby fica em segundo plano. Mas está marcado. Mas está marcado, lógico. Mas é muito mais... O Abel tem falado isso. É muito mais importante ganhar um título do que ganhar o Clássico. Agora fica, porque não tem mais derby. Mas, por exemplo, o Paulista. Tinha torcedor que estava pesando mais uma eliminação para o rival do que um possível título no final mas do já ano. passou. Mas ontem, pensando no Campeonato Brasileiro, são 2 pontos que o Palmeiras deixa de ganhar que poderiam ter colocado matematicamente na liderança naquela questão dos pontos perdidos. Sim, exato. Então, por isso que Mas por isso que a gente está falando de um Palmeiras que lamenta o volume e jogar melhor. Brasileiro. E Mas assim, agora morre hoje, na segunda-feira, aniversário do Corinthians. Morre hoje. No caso do Paulista, por exemplo, Paulista tinha perdido o Paulista. Aí ficou aquela bomba relógio ali. Na hora que perde a Copa do Brasil, aí lembra do Paulista. Aí carrega. Agora não tem mais o que carregar. Acabou esse negócio de derby. É que eu digo, acabou, mas acabou mal. É incômodo para o torcedor do Palmeiras. Lógico que é, ainda mais por tudo que representa o dado que você trouxe também, Só que assim, ele não pode ser um negócio de vir e começar a pesar a cabeça de um time que se encontrou com essa formação com 2 atacantes, que tem boas perspectivas. Então não dá pra... Assim, lógico que é incômodo, o torcedor do Corinthians vai tirar um sarro pelo ano e tudo mais do Clássico, mas não é o tipo de situação que afeta o trabalho do Palmeiras, que você... Que jogou melhor, né? Que jogou melhor. Só acho que faltou... Pode terminar. Eu só ia pontuar que assim, o que pesa muito também... É justamente porque, até a gente falava antes na sexta-feira, antes do jogo, esse, para mim, era o mais desnivelado do Clássico no ano. O professor lembrou muito bem as ausências. O Corinthians, como ele vence o Vasco, explorando os laterais, a ausência dos seus principais jogadores. Aí, nesse plano, ele não tem nenhum dos 2 laterais. O Angileri fez um trabalho defensivo importante, mas ele não entrega a mesma coisa ofensivamente que o Bidu, que está num grande momento. Mateuzinho e Charles, a comparação fica ainda mais defasada. Ok, o Memphis voltou como titular, mas ainda sem o Yuri. Era um Corinthians muito desfalcado. A questão da semana de treino que o Palmeiras teve toda para preparar, não acho que é desculpa do Dorival, de fato, teve um jogo de muito desgaste, muita intensidade contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Aí você volta. Então, assim, de todos os derbys do ano, esse era que o Palmeiras era o mais favorito para ganhar. E ele não ganhou. Mas era o de menos peso. Era o de menos peso, Vamos Copa combinar. do Brasil e Paulista, que valia título. Acho que ele não tem... Pro Corinthians, por exemplo, assim, tava quase esvaziado. Talvez o de menos peso tenha sido do primeiro turno, que ainda não tinha desclassificação de Copa do Brasil, de Corinthians e Palmeiras. Era um jogo ali de começo de campeonato, e que foi o único que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou o jogo do primeiro turno. A única vitória no... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Corinthians e Palmeiras, 1-1 na Neoquímica Arena, empate que foi bom só para o Corinthians, O Corinthians quando dá a vida contra o Palmeiras. Empate foi péssimo para o Palmeiras, que está brigando pelo título. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer mais notícias aí do Palmeiras. Já trouxe aí a foto do Andréas Pereira no avião, né? E agora a Palmeiras aposta na data FIFA para deixar Andréas Pereira pronto para a Libertadores. Então, o Palmeiras vai ter essa data FIFA aí para preparar o atleta chega aí com ritmo de jogo, estava treinando lá na Inglaterra, então vai treinar ainda mais aí até a volta do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Trazer agora o Abel Ferreira, que não gostou do empate contra o Corinthians. Abel Ferreira, após o empate do Palmeiras no derby, ele disse assim: sentimento de derrota. Então o Abel Ferreira não gostou do empate. Na realidade, ninguém gostou, né? Empate ruim, só o Corinthians gostou do empate. Como eu falei no início do vídeo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, né? Eles dão a vida. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.